A história de hoje é sobre um dos eventos mais absurdos da história, a erupção do vulcão Krakatoa, lá em 1883. Foi uma explosão mas tão forte, que não só foi ouvida no mundo todo, como literalmente mudou o clima do nosso planeta. Para a gente ter uma ideia do que foi aquilo, vamos começar com o que uma testemunha escreveu. Um capitão de um navio britânico que estava ali perto, no Estreito de Sunda, anotou essas palavras no diário dele enquanto o mundo parecia desabar ao redor. E olha, ele não estava exagerando nem um pouco. Só que a explosão, por mais inacreditável que pareça, foi só o começo. O verdadeiro mistério, uma coisa que deixou cientistas e pessoas comuns do mundo inteiro coçando a cabeça, começou bem longe dali, muito tempo depois do barulho ter sumido. Ok, vamos para a primeira parte. Um mistério em escala global. Aqui a gente vai montar o quebra-cabeça que deixou o planeta inteiro perplexo. A primeira peça desse quebra-cabeça foi visual. Imagina só a cena. Durante meses, o pôr do sol no mundo inteiro ficou de um vermelho tão intenso, tão apocalíptico, que em Nova York as pessoas começaram a ligar para os bombeiros achando que a cidade vizinha estava pegando fogo. Ninguém fazia ideia do porquê. A segunda pista era ainda mais bizarra. A temperatura média do planeta caiu 1,2 graus Celsius. E ficou assim por 5 anos. Pode até parecer pouco, né? Mas, em termos de clima, isso é gigantesco. Causou quebra de safras e fome em lugares que nem imaginavam que a culpa era de um vulcão lá na Indonésia. Mas o que foi que causou tudo isso? Para entender esses efeitos globais, a gente precisa voltar para a causa. Vamos agora para o epicentro da catástrofe, o Estreito de Sunda. O mais impressionante é que o desastre não aconteceu do nada. O vulcão deu vários avisos durante meses. Começou em maio, com nuvens de cinzas. Em junho e julho, as explosões à noite viraram até atração turística. Tinha gente fazendo festival para assistir aos fogos de artifício naturais. O vulcão estava gritando, mas ninguém estava ouvindo de verdade. Até que, às 10h02 da manhã do dia 27 de agosto, tudo mudou. Não foi uma erupção, foi uma detonação. A água do oceano conseguiu entrar na câmara de magma e a pressão daquilo tudo explodiu o vulcão de dentro para fora. Pensa numa panela de pressão superaquecida. 70% da ilha simplesmente deixou de existir em segundos. O resultado foi literalmente o som mais alto da história. A onda de pressão foi tão forte que fez os aparelhos de medição enlouquecerem de Bogotá até Washington. Os cientistas conseguiram rastrear essa onda de choque invisível dando a volta no planeta por 5 dias. Para visualizar a escala disso, uma coluna de fogo e cinzas subiu 80 quilômetros no céu. Para se ter uma ideia, um avião comercial voa a uns 10 quilômetros de altura. Essa coluna foi 8 vezes mais alta. O som foi ouvido claramente a 4.800 quilômetros de distância, numa ilha chamada Rodrigues, no Oceano Índico. O chefe de polícia de lá registrou ter ouvido um barulho de canhão e saiu para procurar navios em perigo, sem saber que a fonte do som estava a um continente de distância. Mas enquanto o som viajava pelo mundo, uma coisa muito mais mortal já estava a caminho. O colapso da ilha no oceano gerou ondas de 40 metros de altura. Tenta imaginar um prédio de 13 andares, só que de água sólida, vindo com tudo em direção à costa. O resultado foi devastador. O número oficial de mortos chegou a 36.417. 165 vilarejos na costa foram simplesmente varridos do mapa, levados pela água antes mesmo que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Um capitão holandês, Johan Lindeman, sobreviveu porque estava em alto mar. O que ele descreveu é aterrorizante. Ele disse: "Quando olhamos para a costa não havia mais costa, apenas água. E na água flutuavam os restos do que haviam sido casas, barcos, animais, pessoas. Ele viu aldeias inteiras desaparecerem em segundos." Agora, vamos conectar os pontos. Lembra daquele mistério do céu vermelho que a gente falou no começo? Agora a gente vai ligar a causa, a erupção, com o efeito e entender como a catástrofe local virou um fenômeno planetário. Então, a chave é essa aqui. A explosão jogou uma quantidade absurda de cinzas, o equivalente a 18 milhões de piscinas olímpicas, lá na estratosfera, bem alto. Os ventos lá em cima espalharam essas partículas fininhas pelo planeta inteiro. Isso criou um tipo de véu global que filtrava a luz do Sol e nos deu aquele pôr do Sol apocalíptico. E pronto, mistério resolvido. E o impacto cultural foi tão forte que dá para ver até na arte.
Acredita-se que o pintor norueguês Edvard Munch, que viu esses céus surreais quando era criança, usou essa lembrança como inspiração para pintar o fundo da sua obra-prima, O Grito. Mas o impacto do Krakatoa não foi só na natureza, não. Ele também mudou a sociedade humana para sempre, especificamente a forma como a gente se comunica. Olha só que interessante. Em 1883, os primeiros cabos de telégrafo submarinos tinham acabado de ser instalados. Dá uma olhada nessa comparação. Quando Lincoln foi assassinado, alguns países na Europa levaram 2 semanas para saber. Com o Krakatoa, os jornalistas mandaram telegramas na hora. Foi a primeira vez na história que o mundo inteiro viveu uma catástrofe em tempo real. Foi praticamente o nascimento do jornalismo moderno. Mas a história não terminou em 1883. O legado do Krakatoa, na verdade, está bem vivo e bem ativo. Em 1927, pescadores viram fumaça saindo do mar bem onde ficava o Krakatoa. A mesma força que destruiu a ilha estava reconstruindo-a. Em poucas semanas, um novo cone de vulcão apareceu. Chamaram ele de Anak Krakatoa, que quer dizer filho de Krakatoa. Hoje, ele tem mais de 300 metros de altura. Continua crescendo e, inclusive, causou um tsunami mortal em 2018. E isso nos leva à reflexão final. A natureza sempre dá sinais. Em 1883, as pessoas assistiram aos fogos de artifício naturais ignorando o perigo. Hoje, o filho do Krakatoa continua crescendo, continua ativo e continua nos avisando. A questão que fica é, será que desta vez a gente está prestando atenção?